entrando no ar, segue o Baile TV e o programa de hoje tem a garantia de diversão e alegria e com boas doses de risadas. E para isso, nós viemos até o teatro do Tijuca Tênis Clube, onde hoje rola um show de stand-up comedy. A galera já tá chegando para a noite ficar mais animada. E você, quer saber quem é o nosso convidado de hoje? Então vem comigo que o Segue o Baile começou! Segue o Baile TV. E quando o assunto é fazer rir, esse cara dá aulas. E por isso, o Segue o Baile TV veio hoje trocar essa ideia com ele. O cara que se tornou um dos maiores fenômenos do stand-up aqui no Rio de Janeiro. Essa é a única herança que meu pai deixou pra mim. Pastel de carne, caldo de cana, que é o chá de imunidade que ele chama. Ele tem uma palho também, mas eu não quero. Então a única coisa que ele tem que deixar pra mim é isso. A única. E ganhando o Brasil, fazendo cada vez mais os seus fãs. E o Segue o Baile não ia ficar de fora disso, né? Só no Instagram são mais de 560 mil seguidores. Senhoras e senhores, no Segue o Baile TV, Felipe Ferreira. Que satisfação. Fala, minha rapaziada, Segue o Baile TV, tamo junto, hein? Pô, cara, obrigado, hein, eu cara. te agradeço por essa moral, porque aqui no Nossa. Segue o Baile a gente só mostra o que é bom. Mas nem tudo foi assim no começo, né? Bom, então, comecei em 2020 e assim que eu comecei, teve uma pandemia, né? Deu uma desanimada. 2021, 2022, que começou a ter um resquício de uma parada. E na tua vida no geral, como é que foi essa coisa da comédia, do humor? Desde criança você já fazia isso na escola? Pô, não, mano, dos meus amigos eu falo que eu não sou mais engraçado, não. Moleques são muito mais engraçados do que eu, entendeu? Mas eu sempre convivi num ambiente que tinha muito humor envolvido. E minha família consome muito a comédia no modo geral. E eu, desde moleque, fui acompanhando. Aí, quando eu fui ficando mais velho ali, com meus 20 anos, eu conheci o stand-up, fui me aproximando, fui me identificando, aí resolvi fazer. E quando foi aquele ponto que você viu que aquela brincadeira de fazer essas piadas, fazer a galera rir, se tornou profissão? Porque hoje você tá ganhando no Brasil, onde passa, as casas estão sempre lotadas, graças a Deus por isso. Cara, então, desde que eu comecei a fazer stand-up, eu já queria muito fazer o bagulho da maneira correta. E aí, desde que eu comecei, eu já fui tentando buscar isso. E aí a virada, considero que foi 2023 ali. Aí já deu pra começar a pagar as continhas, né? Validou mais como trabalho, entendeu? De onde que vem essa inspiração pra você fazer as piadas? Você observa as pessoas, pega aquela coisa que tu viveu e bota aquilo no texto? Ah, eu gosto de falar bastante as coisas do meu cotidiano. Eu gosto de falar sobre coisas que pessoas que nem eu vão se identificar. Porque aí eu sinto que eu tô trocando ali com a galera, entendeu? Essa experiência. E também gosto de falar assim da vida dos outros, mano. É bom, não é? Não é? Eu já assisti o show na Arena de Vista Alegre. Sim. E naqueles primeiros 5 minutos tu já ganhou a atenção do público ali. E hoje a gente tá aqui, né? Tendo esse privilégio de estar entrevistando esse monstro. Agora, nem tudo é só alegria. Já aconteceu alguma situação de você ali no meio do show, às vezes 1 hora e meia de show, é muita coisa pra tu decorar, tu já esqueceu o texto? Eu já esqueci texto, já teve gente que subiu no palco pra me bater, deu tapa assim, ó. Acontece muitas situações atípicas, até porque eu comecei fazendo show em bar, e aí eu competia com televisão, passando o jogo do Flamengo, eu competia com o barman fazendo a bebida na coqueteleira, aí chacoalhava junto comigo falando. Aí a gente tem que ter jogo de cintura, sabe? Quando essas coisas acontecem, isso a gente chama de casca, né? A gente vai pegando casca, porque a gente vai aprendendo a se virar nessas situações atípicas, porque nem sempre vai ser o melhor do cenário, né? Tal, me revistaram, aí falaram, e aí neguinho, cadê os comprovantes da calça jeans, pá? Falei, qual é, mano? Os caras foram mal arrogantes, eu tava indo pro show, tava trabalhando, mãe. Aí a minha mãe olhou pra mim e falou, tá vendo, Felipe? Se tivesse deixado os currículos lá no shopping, lá atrás, nada disso teria acontecido, tá ligado? É foda, mano. Tem algumas questões que você coloca como pauta no meio do teu texto. Você fala muito sobre o preconceito até da polícia aqui do Rio de Janeiro quando te enquadra, quando te dá uma dura. É até um risco de vida pra você, né? Porque tem coisa que tu fala, já aconteceu de repente ter um polícia na plateia, o cara chegar e querer... Ah, ele vem direto, eles são fã, mano, eles gostam. O maior problema que eu tive foi com
a internet, assim, eu não digo nem maior problema, tipo, mas assim, quando você fala sobre qualquer assunto que vai gerar uma opinião, quando se torna seu material público, as pessoas elas vão comentar, e nem sempre vai ser positivo, tá ligado? Mas essas questões que você coloca no show, contando da vida do pobre, do favelado ali, né, no caso de tomar uma dura, do preconceito com a cor, isso realmente acontece contigo no teu cotidiano? Já aconteceu, né, no caso? Acontece. Ou você só incrementa porque pega o geral? Cara, então, a comédia a gente trabalha muito o lance do exagero, mas a gente trabalha muito a verdade, pô. E são coisas que acontecem. Não é que só acontece comigo. Se fosse só comigo, até que tava ok. Mas, tipo assim, é uma coisa que acontece com a sociedade. É uma coisa que acontece com pessoas que são do meu bairro, é uma coisa que acontece com pessoas que são do seu bairro, até uma coisa que acontece com pessoas do Brasil. Então, eu falo num lugar onde gera identificação nas pessoas. Por isso que cativa tanto. Porque não é uma parada que é exclusividade minha. Agora, a pergunta que não quer calar. No show você fala que tua mãe ela demorou muito pra entender que isso aqui é a profissão, que tu tá vindo trabalhar. A tua mãe já entendeu que você virou esse fenômeno aí na internet, principalmente? Ela tá entendendo agora que isso aqui é um trabalho, entendeu? Ela tá entendendo que isso é um trabalho. Mas é um mundo novo, né? Minha mãe, ela me criou ali, uma dificuldade, ela quer que o filho dela vá lá, se forme, tenha um diploma e tal. E aí ele vai parar esse sonho aí pra contar piada. Como é que é pro Felipe num churrasco de família? Onde ou é na roda dos amigos? Onde vai... Tem que fazer o show particular pra galera, a galera pede aquelas piadas, como é que é? Acho que já pediram muito, mas é como eu te disse, na roda ali dos amigos, tipo, até em família mesmo. Minha família também é muito engraçada, meus amigos são muito engraçados, então acaba que a resenha, ela forma ali, entendeu? Às vezes eu fico acompanhando aqui, ó, só olhando. Pra gente finalizar então, cara, esse bate-papo gostoso, por mim eu ficava por horas aqui, mas o nosso tempo infelizmente é curto. O que a gente pode esperar do Felipe pra esse ano aí de 2025? Só tá começando, né? Esse ano, show novo. A gente tá vindo aí com a ideia de entregar mais material pra internet, lançar um produtinho novo. Não quero ficar falando muito, pode dar muito spoiler, né? Mas vocês vão se deparar com o outro lado nosso, né? Vou estar falando mais de mim nos meus trabalhos, entendeu? A gente vai estar aparecendo mais, vão estar fazendo mais nas colaborações, entendeu? Trazendo a galera para trabalhar com a gente também. E por falar no show, que a gente já tá se preparando aqui, a galera já tá começando a chegar, daqui a pouco a plateia tá entrando, melhor do que a gente ficar falando é vocês assistirem aí um pouco do trabalho, que todo mundo já conhece, né? Mas a gente vai mostrar pra vocês aí. Felipe, muito obrigado pela participação, cara. Sucesso cada vez mais, como eu falei no início, sou teu fã, e hoje vou assistir de novo aqui o show, que eu não sou bobo nem nada, né? E você também vai acompanhar junto com a gente. Então, quer saber o que vai rolar? Vem comigo e segue o baile. Show de stand-up, levanta a mão. Ó, galera, quem é que já foi no meu? Deu uma diminuída. Tá, mas 1, 2, 3. Estão voltando as pessoas. É o mesmo show, tá, galera? Final de show aqui do Felipe Ferreira. A gente vai conversar com a galera que tá saindo aqui agora pra saber o que eles acharam. Deixa eu perguntar pra minha amiga aqui. Recomendo o show? Muito. Você vem de onde? Eu sou de Tatijuca. Tatijuca mesmo? Tá junto aqui com o maridão? Felipe, show de bola do show, hein? Vou voltar mais vezes. Gostou do show? Muito, gostei. Recomenda? É a primeira vez que você vem? Primeira vez, recomendo. Até falei com ela que eu queria vir de novo. Gostei. Você é de qual bairro? Isabel. Filha Isabel, vem aqui pro Tijuca Tênis Clube hoje pra poder assistir. Tá sendo satisfeito? Muito. Vale a pena, gente. Verdade. Quer mandar um beijo pro Felipe aí que tá assistindo? Beijo. Valeu, Felipe. Sou bravo. Recomendo. Gostou? Felipe, legal. Vem de qual bairro? Eu tô aqui no Afonso Pena, mas morava lá perto da Papo. Tijuca mesmo. Ah, perto da Papo. Então, Pô, não, então conhece bem a história dele. E esse foi mais um programa do Segue o Baile TV. Espero que vocês tenham curtido, assim como a gente também aproveitou essa noite maravilhosa. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente apronta lá no Instagram. Eu tô esperando você no próximo programa. E aí você já sabe, né? Segue o baile. Segue o baile TV. Câmera, Patrick Torres, edição,
Felipe Canelli, Daniel Araújo, Veste Verde e Rosa Multimarcas.